Olá, confira os destaques de hoje do Ubra Notícias. Após reunião com representantes de entidades, governador Eduardo Leite repensa corte de incentivos fiscais e volta a discutir o aumento do ICMS. Estradas e rodoviária têm movimento intensificado com o feriadão de Páscoa. Acaba hoje o prazo para pagar o IPVA 2024 antecipado e garantir desconto máximo no imposto. A partir de agora, no Ubra Notícias. A movimentação na rodoviária de Porto Alegre para o feriadão de Páscoa já iniciou. Desde o início da manhã desta quinta-feira, muitas pessoas embarcaram. Estamos aqui na rodoviária de Porto Alegre, essa véspera de feriadão de Páscoa, para ver a movimentação. Estamos com o seu Jorge Rosa, que é gerente de operações daqui. Queremos saber como é que está o movimento desde cedo hoje. Bom dia a todos que nos assistem. Desde as primeiras horas já começou aquela movimentação, não é? Das pessoas chegando de outras cidades e se transferindo para outras, não é? Para passar a Páscoa com os seus familiares. E comparado a outros anos, como é que tá? Qual é a expectativa, né, de venda de passagens? Olha, eu diria assim, que nós estamos numa retomada, não é? Pós-pandemia. Então nós estamos na metade do que era, né, no passado a movimentação aqui, mas também não podemos nos queixar, tanto nós da parte das vendas de passagens, como as transportadoras, como os permissionários, aqueles lojistas que tem aqui, estamos melhorando, estamos ressuscitando, né? Então estamos prevendo um bom movimento de saída. E em números, né? O que vocês esperam de número de pessoas que passem pela rodoviária de Porto Alegre? Nós temos sempre no dia a dia, né, um número de pessoas que vai a 5 a 7 mil, enfim, o que nós estamos esperando para este feriado? Em torno de 12 mil pessoas, né, que é um pouquinho a mais, né, que vão passar, né, deverão passar aqui pelo terminal rodoviário e estamos preparados, né, com tudo pronto, aguardando essas pessoas, mesmo para aqueles que deixarem para a última hora. As transportadoras estão, né, colocando horários extras, né? Para você ter uma ideia, nós temos 240 horários diários aqui, não é? E temos mais 110 horários extras, né? E se precisar, os prepostos das empresas colocarão mais horários para atender toda essa demanda. Além dos totens, né, que nós estamos oferecendo uma melhor qualidade de trabalho, nós também temos aqui na estação rodoviária a sala de embarque, que abre às 7 horas, vai até 1h30 da madrugada, ou seja, o último horário. Nessa sala, confortável, né, toda equipada, com um ar-condicionado, toalete, poltronas confortáveis, né, para que as pessoas ali esperem, né, ao horário do seu embarque. Quem deixou para a última hora pode vir, a princípio vai ter passagem sim, só chegar aqui na rodoviária, comprar passagem que tem vaga para todos os destinos. E falando em destinos, quais são os principais destinos que o pessoal procura na Páscoa? Eu diria assim, né, que Páscoa é parecida com Natal, né? Ou seja, é família. Então o que as pessoas vão, se reúnem em alguma localidade, né? Então o que eles preferem? Mais o interior do estado, naquelas cidades que são próximas à capital, que é fácil para ir, é fácil para retornar, né? Portanto, família, interior e Páscoa. Então tá lembrando que é 24 horas, né, aqui para comprar passagem. A movimentação está boa, está tranquila, então pode vir para cá. Com uma solicitação, que quando chegar no horário da tarde, né, no final da tarde, né, saiam mais cedo dos seus domicílios, porque dentro do terminal rodoviário, tudo tranquilo, espaço maravilhoso para todos, mas o entorno, né, saídas de automóveis, enfim, então isso dificulta para as pessoas chegarem aqui dentro. Então saiam mais cedo dos seus domicílios para não perder o horário. Os ônibus têm 5 minutos de tolerância, né? Portanto, passou esses 5 minutos, eles saem do box. E aí se a pessoa chegou atrasada, aí é uma burocracia para conseguir outro horário para viajar. E para comprar passagem, é só aqui no local ou é possível comprar pelo site ainda hoje? Sempre.
Sempre, sempre, sempre. Pode comprar pelo site, pode chegar aqui na rodoviária, se os guichês são 35 guichês disponibilizando. Temos uma novidade, né, que são 10 totens que foram colocados, né, para atender melhor. As meninas estão ali auxiliando as pessoas. Enfim, tudo para agilizar a venda. Então tá, tranquilo. Quem decidir de última hora viajar, pode vir aqui para a rodoviária de Porto Alegre. E vocês estão vindo da onde e vão para onde? De Fortaleza para Santa Maria, visitar um irmão que mora lá há mais de 40 anos. E como é que está a movimentação aqui na rodoviária? Tá tranquilo, viemos do hotel e achamos bem tranquilo o trânsito. E compraram a passagem na hora? Não, compramos pela internet, viemos de avião e agora vamos pegar o ônibus leito. O aumento do preço dos alimentos previsto para o dia 1º de abril pode mudar. Grupos de empresários e representantes de entidades procuraram o governo e propuseram que, ao invés da retirada dos subsídios, fosse feito um reajuste para 19% no ICMS. Liderados pelo presidente da Cotrijal e da Expodireto, Ney Mânica, os empresários entregaram a proposta de reajuste de 19% para o governo gaúcho. Se caso a medida for aprovada, a sugestão do órgão estadual no ano passado, que era de 19,5%, substitui os decretos de revisão de benefícios fiscais, que passam a valer a partir do dia 1º de abril. Em entrevista coletiva, Eduardo Leite afirmou que vai avaliar o documento da forma mais rápida possível. Porém, os decretos seguem mantidos. Se for o caso, se for encaminhado, se for essa decisão, com uma posição de uma alternativa de receita, que seria o ajuste da alíquota modal, que aí poderemos falar em, eventualmente, fazer a revogação dos decretos. Por enquanto eles estão mantidos e, se for o caso, eles serão prorrogados, mas não retirados, porque eles cumprem a anualidade. Eles foram publicados no ano passado, então eles têm plenas condições de entrar em vigor neste ano, cumprida a noventena, que se cumpre no dia 1º de abril, o que se pede um prazo adicional para poder tramitar algum tipo de proposta alternativa, e é isso que nós vamos avaliar. A maioria das entidades são do setor primário, como carne e leite, transportes e construção pesada. Inicialmente, elas eram contra o aumento, porém, voltaram atrás para não perder os incentivos fiscais. Mesmo assim, muitas federações são contrárias ao aumento da alíquota geral do tributo. Segundo elas, a arrecadação deste ano já está subindo por causa do aumento do ICMS dos combustíveis e deve crescer ainda mais por causa da safra. Segundo o governo, a decisão de aumentar o imposto se deve às mudanças provocadas pela reforma tributária. Ou seja, a arrecadação do Estado fica mais baixa e assim os recursos para saúde, educação e segurança vão ser afetados. O governo não quer arrecadar para ter mais dinheiro, o governo precisa de receitas para poder atender a população nas tantas demandas que tem, inclusive das entidades empresariais, em investimentos em infraestrutura, em segurança pública, em subsídios e subvenções para irrigação, para a eletrificação rural, para melhoria e qualificação das cidades. Tudo tem impacto no Estado, na vida das pessoas, na economia. Na semana em que Porto Alegre comemora 252 anos, a Federação recebeu o prefeito Sebastião Melo para uma palestra no Tá na Mesa. O tema foi os desafios e oportunidades na capital após o South Summit. O prefeito Sebastião Melo iniciou a palestra na Federação pontuando algumas melhorias que foram feitas em Porto Alegre durante os 3 primeiros anos de mandato. Dentre elas, a mobilidade e moradia foram destaques. Nós estamos no 3º ano sem subir a passagem de Porto Alegre. Isso para o empreendedores da cidade é definitivo, porque a maioria são pequenos negócios. Agora está entrando 12 ônibus elétricos para sinalizar que este é um caminho sem volta e todos começam a operar nesse primeiro semestre. Você sabe o tamanho do IPTU que vocês teriam pela frente nos próximos 3 anos, né? Nós cancelamos o aumento de IPTU, que era um talagaço enorme. E não só cancelamos o IPTU, como todos aqueles que fizeram REURB, que é regularização fundiária e que tem baixíssima renda, deu 13 mil economias e que pagavam o IPTU, nós isentamos numa tacada só, numa lei que nós mandamos para a Câmara. E a partir deste ano, nenhuma dessas faixas de baixíssima renda está pagando IPTU.
Antes de iniciar a palestra na Federação, Melo concedeu uma coletiva de imprensa na qual voltou a falar sobre os problemas enfrentados com a falta de energia em Porto Alegre após as inúmeras quedas de árvores com o temporal, um transtorno que se repetiu durante o South Summit e precisou modificar a programação do segundo dia do evento após metade da capital ter ficado sem luz. O temporal que veio tombou árvores velha, média e nova, porque um vento de 120 km por hora é extremamente violento. É do negócio da Equatorial podar árvore preventivamente e também de emergência ao lado das redes. É do negócio dele. E nós estamos trabalhando no Ministério Público e eu não abro mão disso, porque eles não estavam podando nada até a chuvarada, passaram a podar um pouco agora, mas tem que dar o destino final da poda também. A solução apontada pelo prefeito Melo é ter toda a fiação subterrânea na capital para evitar prejuízos causados pelos eventos climáticos no futuro. Cidade nova, não se tem mais fios aéreos, então isso é uma decisão que está tomada, que compete a nós. E estão construindo uma PPP forte, aí a Ana Pelini está conduzindo, para poder enterrar fios da cidade antiga, né? Quanto à falta de energia, eu lamento e me coloco ao lado da população. Trata-se de uma empresa privada, antes pública, estadual, que tinha sérios problemas e que continua com sérios problemas. O programa de renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil, foi prorrogado. Inicialmente estava previsto para acabar em 31 de março, agora segue até 20 de maio. De acordo com o Ministério da Fazenda, a prorrogação é devido ao aumento da procura após a unificação do Desenrola com os aplicativos de bancos do Serasa Limpa Nome e o Caixa Tem. Desde o início do mês, os débitos também podem ser renegociados nas agências dos Correios. Mais de 700 empresas participam do mutirão, entre bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia, concessionárias de água e de energia. Os descontos podem chegar a 96% do valor da dívida. Termina nesta quinta-feira o prazo para o pagamento antecipado do IPVA 2024. Os proprietários que realizarem a quitação em março garantem descontos que podem chegar a 20,80%. A redução no valor acontece por causa dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Os contribuintes que estiverem pagando o imposto de forma parcelada precisam gerar todo mês um novo QR Code. Além disso, para manter o parcelamento, é preciso fazer os pagamentos dentro dos prazos estipulados. O motorista que pagar o IPVA em abril não vai ter o desconto de antecipação, que é de 1%. Para realizar a quitação, o proprietário deve apresentar o código Renavan e a placa do veículo nos bancos da rede credenciada. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.